Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos aqui hoje, eu, Solon Pereira e Joaquim Wallace de Souza, para comentarmos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 3 de dezembro de 2023. Joaquim, seja muito bem-vindo ao canal Manaim. Agradeço aí mais uma participação, a gente pode estar aqui, né? Tá faltando a irmã Roseli, mas nós vamos fazer o nosso melhor, né? E peço aos irmãos aí que possam até nos criticar nos comentários aí, ó. Que nós possamos fazer melhoras, outras abordagens acerca da mesma seita. Porque a nossa função aqui é desnudar a farsa religiosa que nasceu em 67, na cisão da Igreja Presbiteriana. Então, eu espero os irmãos eles venham aí nos comentários, aqui não tem processo para ninguém, entendeu? Pode falar mesmo, ó, o Joaquim aí tá muito feio, tá esquisito, a careca dele tá ruim, o pastor Sol tá esquisito também, pode falar, aqui não tem processo para ninguém não, aqui a gente aguenta o tranco. Amém, Joaquim. Bom, Joaquim, eu quero ir direto ao assunto aqui, entendeu? Para ver se a gente consegue, são muitos tópicos, mas a primeira coisa que eu destaquei aqui para a gente comentar é a questão de Roraima. Parece que Roraima está com algum problema, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele até fez uma referência aqui a um irmão, né, que deve ter feito alguma participação nessa EBD, e aí ele fala, né, do irmão, né, Antônio Francisco, né, não sei quem é, mas enfim, ele diz o seguinte: olha, se você não tiver dinheiro, nós vamos mandar dinheiro para você andar em todas as igrejas de Roraima aí, para levar essa mensagem. Então, eu não sei, viu, Joaquim, que mensagem que é essa. Agora, eu fiquei aqui com a impressão, porque ele disse o seguinte, ó, entendeu? Para ver se nós vamos ter um despertamento em Roraima. Então, parece que está havendo algum problema em Roraima, eu não sei o que é. Você sabe, Joaquim? Na realidade, professor, a Maranata está com problema em todos os estados, né? Roraima é o país mais ao norte, né? É um dos países, desculpa, um dos estados mais ao norte, né? E um estado pequeno, entendeu? Com a grande população de imigrantes vindo da Venezuela, né? Então, eu acho difícil realmente, né, a pessoa que não tenha uma justificativa cristã, um evangelho genuinamente cristão, ter êxito naquele lugar. Se não tiver um coração aberto, com desejo de ajudar, desejo de socorrer, você imagina quantas famílias estão sendo socorridas lá, atravessando a fronteira, sem nada para comer, vários dias andando a pé, né? E a abordagem, normalmente as igrejas cristãs normais que vivem o evangelho, elas chegam a essas pessoas na abordagem, elas levam algum socorro, algum alimento, né? E a Maranata não tem essas coisas, né? Maranata tudo pela obra, vem tudo para eles gasta como quer, faz a bagunça que eles querem, as farras que eles querem, então não tem como ter sucesso. Muito bem, Joaquim. Em seguida, também ele fez menção aqui à Argentina. Parece que uma garotinha, Abigail, ela também apresentou alguma resposta e Gedeu te disse o seguinte, ele disse assim, é o segundo recado, porque ele falou que ele tinha alguns recados, um era para Roraima e o outro, então, era para a Argentina. O segundo recado, então, a menina lá, não é? Abigail, lá da Argentina, de 500 e tantas participações, veio para 100 e poucas. Abigail, você é que precisa crescer depressa para ser pastora lá na Argentina. Então, quer dizer, parece que a Argentina lá tinha umas 500 participações e esse número caiu para 100 e poucas, ele tomou conhecimento disso, acha que isso tem algum problema na Argentina, e aí fez essa brincadeirinha aí com a criança, né? Imagino que seja uma criança, uma garotinha, a Abigail dizendo, olha, cresce logo para você ser pastora. Mas, enfim, você tem também alguma notícia da Argentina, Joaquim? Eu tenho alguns irmãos na Argentina, eu tenho sempre contato com eles, né? A Maranata lá, como a gente fala, é uma farsa da obra no exterior. Uma farsa da obra no exterior. Eles não têm, o presbitério ele não tem capacidade e inteligência para mandar um argentino pregar para argentino.
Nem que fosse ensinar as bobagens que o Jureti ensina. Porque o Jureti ensina é bobagem. Eles pegam um pastor que enrola a língua dizendo que é espanhol e vai lá ensinar o que o Jureti... No português já é ruim. O cara enrola a língua, fala um portunhol, uma bagunça, uma confusão, entendeu? E, inclusive, eu recebi reclamação da Argentina de irmãos que ia lá, tal do mini seminário, portunhol, mal falado, sem nexo, sabe? Sem um disparate, ainda tentando ensinar essas bobagens do direitinho. Então, a Argentina hoje é uma dificuldade o crescimento da Maranata lá. Porque a mesma aplicação que ela faz aqui no Estado do Espírito Santo, que ela é mais forte no Estado do Espírito Santo, ela quer fazer na Argentina. E não dá certo. Não dá certo. Inclusive, eu tenho lá alguns irmãos na Argentina e eles falam, ó, é um fracasso. Um fracasso. Muito bem, Joaquim. Na verdade, eu não tenho muito conhecimento sobre o que está acontecendo na Argentina, então foi boa ter essa sua informação. Mas olha só, eu separei aqui por módulos aqui, então eu não vou passar hoje na mesma ordem que Gedeuti trouxe os assuntos. Eu aglutinei aqui pela natureza, né? Aquilo que dizia respeito à mesma questão, eu juntei os tópicos aqui. Mas antes disso, ele trouxe uma mensagem sobre o shofar. E eu, honestamente aqui, eu vou confessar para os irmãos que foi uma coisa assim que eu fiquei até surpreso, porque no final das contas ele falou assim, vocês já ouviram alguém falar sobre isso em algum lugar? Eu fiquei pensando, eu nunca ouvi falar sobre isso em nenhum lugar, não, até porque eu não sei se isso está na Bíblia, porque minha memória pode estar me traindo, mas eu não me lembro. Ele diz o seguinte, ele diz que é sacerdote que faz shofar, que a função de fazer shofar para tocar, então, aquela buzina, aquela trombeta, era do sacerdote. Eu desconheço isso, tá bom, irmãos? Agora, me perdoem aqui a minha ignorância. Na verdade, eu não tive hoje tempo, foi de estudar o assunto até, assim, eu só estou puxando aqui pela minha memória, e pela minha memória aqui, eu não estou sabendo disso, que só sacerdote que faz shofar, que só sacerdote que toca shofar, até porque, assim, tentando só lembrar aqui rapidamente, eu me lembro que, obviamente, ali nós temos, quando Moisés estava ali no deserto, então ali talvez até tenha sido os sacerdotes que o sacerdote Arão que tocou, mas eu não tenho essa informação, eu não sei o texto que diz isso. Mas, enfim, aí depois você tem Josué. Em Josué, realmente, quando ele cercou Jericó, foram os sacerdotes que foram à frente do povo e foram eles que tocaram a buzina depois da quantidade de voltas na cidade. Então, antes que o povo gritasse e as muralhas caíssem, os sacerdotes eles tocaram as trombetas, né? O shofar aqui. Então, essa é a lembrança que eu tenho aqui, tá? Então, só me perdoem se eu estiver esquecendo alguma coisa aqui. Mas também eu tenho lembrança que Gideão tocou trombeta. Não só Gideão, mas os homens dele tocaram a trombeta, quebraram o jarro, quando era para poder, né? Aí a tocha de fogo, né, apareceu, ele criou aquele movimento todo lá, e o Senhor deu uma vitória para Gideão. Então, quer dizer, Gideão, que eu saiba, não é sacerdote, nem aqueles homens que estavam com ele. Me lembro também que Joabe tocou a trombeta também na guerra. Então, quer dizer, o que eu estou trazendo aqui para você, na minha ignorância aqui, é que me parece que Gedeuti está inventando alguma coisa nova aí, né? Porque por mais ignorante que a gente seja, quando fala alguma coisa que está na Bíblia, você consegue, né? Ah, sim, não, de fato, tem este acontecimento aqui, né? É como se falasse do óleo da unção. A gente sabe muita coisa sobre o óleo da unção, que ele realmente, o óleo da unção, não é o que eles fazem, esse óleo de hoje aí, que eles ficam ungindo as coisas. O óleo da unção, ele era um óleo próprio, ele era específico, ele não podia realmente ser fabricado por outras pessoas, nem utilizado para outros fins. Ele era apenas para aquele fim específico. Mas esse negócio do shofar, hoje, e depois ele levou para o Novo Testamento para dizer um monte de coisas aqui. Ele diz o seguinte, que no Novo Testamento, então,
representava porque o furinho que o sacerdote fazia lá, o orifício que o sacerdote fazia lá no chifre, né? Então, ali era o sopro do espírito, aí tinha que primeiro fazer a limpeza, porque não podia ter carne, e também não podia ter areia, porque o chifre estava enterrado. Eu não sei se o que ele quis dizer com o chifre enterrado. Ou está enterrado, estão fazendo funeral de cordeiro aí, né? Porque eu não estou sabendo, não. Ô, Joaquim, me ajuda aí com esse negócio aí do chofar aí, que isso tudo para mim é novidade, bem estranho. É engraçado que eu vi hoje uma pessoa falar numa rede social que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E essa pergunta, professor, que nós estamos aí indagando, é uma pergunta que deve ser feita, inclusive, de Deti. Onde está escrito, como foi, que livro que está, como é que era o processo, você está baseado em quê? Entendeu? As pessoas só vão crescer se perguntar. O problema é que estão vendo Judeti ler Cantar de Salomão, falar de Chofá em Cantar de Salomão, e levar para o Novo Testamento e falar que tem profecia em Cantar de Salomão, e o povo está dando glória a Deus. Isso é um perigo, é um problema. O senhor Judeti Vitalino Guedes falando bobagem, mentira, inventando história, não é história não, viu? História é quando se inventa uma narrativa, a história, para embelezar, para emplumar a mensagem, né? E deixa a história verdadeira fora, né? Eu estava vendo eu li alguma coisa sobre o chofar. O chofar era usado aí, tinha vários toques de sofá, inclusive toque de guerra, entendeu? E, inclusive nas festas judias havia toque de chofar. Também não me atentei se podia ser sacerdote, se não podia. O que chama a atenção da gente, professor, é que ele está tirando algo que não tem em Cantares, trazendo simbologias que não existe, trazendo profecias que não existe, pegando um livro poético e em partes de cunho até erótico, sabe? Que eu quero saber quando ele chegar lá no fala da Sei da Sunamita, né? Com as duas torres, eu quero ver o que ele vai arrumar, entendeu? Para as irmãzinhas, né? Para as jovens, o que ele vai arrumar, né? Tem que chamar outra pessoa para pregar, né? Entendeu? Então é complicado. Então ele está tomando o tempo das pessoas e a gente está notando essa falência do sistema do Judeti nos próprios canais dele. Né? Ele está lá gritando aí que tem 300 mil pessoas, pessoal, vendo ele, tinha 27 mil. Então, hoje, a tecnologia hoje não deixa você errar. Ele deve ter comprado aí, eu dou uma opinião que eu tenho, ele deve ter comprado em 600 e 700 mil inscritos no canal dele, porque tem como se comprar um combo, sabe? Mas na hora de conversar e tal, aquele engajamento, não consegue. Entendeu? E ele tá aí gritando aí, com igreja, sei onde, ele não tem 30 mil membros mais, tá aprovado, pelo YouTube tá aprovado, que o povo é povo, né? Mas agora ele tá aí gritando essa bobagem de chofar. Eu queria que o Judeti pegasse o livro do Velho Testamento e trouxesse uma coisa sobre chofar, né? Já que ele é um cara que se diz o cara que só ele tem condição de pregar na escola dominical. É muita bobagem, professor. O problema é que você vê homens que têm canudo, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, dando glória a Deus no trem desse. Joaquim, a questão, eu acredito que é exatamente essa que você colocou. Por exemplo, é uma escola bíblica. Tá bom, ele vai dar uma informação lá, que ele depois vai fazer uma aplicação disso para o Novo Testamento, tudo bem, vai pegar um texto do Velho Testamento para fazer uma aplicação no Novo Testamento. Mas agora é o seguinte, ele teria, a meu ver, que pelo menos fundamentar isso. Ora, ele não fundamentou. Cadê o texto que diz que só o sacerdote faz chofar? Cadê o texto que diz que só o sacerdote toca chofar?
Cadê o texto que fala que o sacerdote é que tem que fazer o orifício do tamanho certo? É, cadê o texto? A gente sente falta. Até, bom, até iria aprender, né? Se ele falasse lá, poxa vida, eu nunca vi isso, né? Ele falou alguma coisa aqui que eu realmente não li a Bíblia, né? Algumas vezes, não percebi. Aí eu ia lá e tal, e até de repente, poxa vida, tem aqui uma informação tão importante sobre chofar, né? Mas enfim, cadê o texto bíblico? É isso que eu sinto falta. É simplesmente a pessoa ela fala o que quer, entendeu? Depois ela faz a aplicação que ela quer e não interessa se isso está na Bíblia. Então eu sinto falta disso. E veja, você falou aí das 300 mil pessoas, eu vou ler aqui o texto. As palavras de Gedeuti, porque, meus irmãos, com todo o respeito que a gente tem, né, você que é membro da Igreja Maranata, mas é uma coisa que você precisa prestar atenção, porque aqui sim uma questão espiritual. Qual é a questão espiritual? A mentira, ela procede do diabo, do inferno. Você sabe disso. Essa palavra é uma palavra de Deus, ela veio da boca de Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu libertador. Então, aquele que vai um dia voltar. Então, quer dizer, Jesus falou, o pai da mentira é o diabo. Como é que você pode ouvir uma pessoa que é um líder espiritual, que é aquele que manda na sua igreja, ele é o dono da sua igreja, é aquele que dá as ordens, é aquele que diz que tudo é pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que sai da boca dele é a direção de Deus. Como é que você não se preocupa de ter esta pessoa lá na cúpula falando coisas que você não consegue confirmar a veracidade? Porque eu estou dizendo que não consegue confirmar, até porque, de repente, né, quem sabe eles resolvem apresentar as provas de que estão falando a verdade. Mas enquanto eles não apresentam as provas de que estão falando a verdade, eu suspeito e tenho razões razoáveis para suspeitar que ele contou hoje mais uma grande mentira. Vejam só, vou ler aqui as palavras dele. Ele disse o seguinte: os irmãos estão vendo, nós estamos aqui em Cantares, entrando um grupo novo, está vindo, está nos ouvindo agora. Então ele disse o seguinte: tem um grupo novo que está ouvindo a EBD naquele momento. E ele continua, ele diz o seguinte: é um grupo novo, nós temos mais de 300 mil pessoas nos acompanhando, entendem? Bom, será que Gedeuti quis dizer que naquele momento tinha mais de 300 mil pessoas assistindo? Bom, isso eu posso afirmar com toda certeza e tranquilidade que não é verdade, que é uma mentira, seria uma mentira, a menos que ele estivesse se referindo às 300 mil visualizações que teve o vídeo da Trombetas e Festas. Então, lá naquele vídeo lá, teve mais de 300 mil pessoas que assistiram aquele vídeo, né? A gente não pode dizer que 300 mil pessoas assistiram, mas 300 mil visualizações, assim fica mais certo. Então, talvez, se ele estivesse referindo a isso, aí até poderia ser. Olha só, vamos continuar então ouvindo o que ele disse. Nós temos mais de 300 mil pessoas nos acompanhando, entendem? Esperando o momento para poder entrar na igreja. Eu duvido muito, tá certo? Duvido muito. Eu acho até que eu teria que ser, assim, um ingênuo assim, muito grande para acreditar nisso, que tem 300 mil pessoas, que seriam aquelas 300 mil do vídeo, do Trombetas e Festas. Essas 300 mil visualizações são 300 mil pessoas que estão querendo vir para a Igreja Maranata. Então, é o que eu entendi, que ele disse. E ele continua, esperando o momento de poder, para poder entrar na igreja. Nós estamos pedindo até ao Senhor, Senhor, não manda esse povo para dentro das nossas igrejas. Não, para não se corromperem. Então, quer dizer, meus irmãos, as palavras são palavras. Elas deveriam estar comprometidas com a verdade, com a honestidade, com a seriedade, porque é uma pessoa que se apresenta como líder espiritual. Então ele diz que tem
300 mil pessoas que estão esperando para entrar, só estão esperando para entrar na igreja, e ele está orando a Deus, pedindo para que não mande essas 300 mil pessoas agora, porque senão elas vão se corromper. Então, aí, na sequência, ele vai dizer o porquê que elas vão se corromper, porque ele vai começar a bater nos seus pastores e nos seus membros. Então, ele quer dizer o seguinte, que se essas 300 mil pessoas que estão querendo vir para Maranata, se eles vierem agora, eles vão se corromper, porque as pessoas que estão na Maranata, elas estão, assim, numa situação muito ruim. Foi o que eu entendi. Tá bom? Se você entender alguma coisa diferente aí, ajuda a gente aqui, mas eu tô lendo as palavras dele, você vai lá e assiste o vídeo no que ele disse. Porque eu não quero aumentar, eu não quero diminuir e eu não quero modificar o que ele disse. Então, foi exatamente isso. Vou repetir. Nós temos mais de 300 mil pessoas nos acompanhando, entendem? Esperando o momento para poder entrar na igreja. Nós estamos pedindo até ao Senhor, Senhor, não manda esse povo para dentro das nossas igrejas para não se corromperem. Joaquim, o que você pode nos falar sobre isso? Lastimável, né? Homens de bem ouvindo uma coisa dessa, né? Mas eu lembro de um fato, pastor Sol. Nós estávamos fazendo umas grandes evangelizações, né? Aqui no Espírito Santo tem muito isso, né? Saía pelas ruas, juntava 3, 4, 5 igrejas, violino, instrumento de sopro, aquela coisa toda, e aquele oba-oba total, sabe? E no final de tudo a igreja continuava vazia. Eu cheguei perto do pastor, vou falar o nome dele aqui, que ele vai saber quando ele ouvir, se ele estiver vendo, se ele for ver esse vídeo. Pastor Ricardo Zoian, ele trabalha no presbitério. Ele estava numa dessas grandes evangelizações. Eu perguntei para ele assim, pastor Ricardo, vamos imaginar que tem um grande proprietário pecuarista lá no centro-oeste do país. E esse pecuarista não tem, olha só a analogia que eu fiz para ele, tá? Esse pecuarista não tem herdeiro, mas ele é um parente distante do senhor, o senhor também não conhece ele bem, e de repentemente, esse moço, alguém abre o testamento desse moço e descobre que deixou lá 150, 200 mil cabeças de Nelore, e no testamento confirma que você precisa dispensar todo mundo para não ter interferência na nova administração, e você tem que levar pessoas da sua inteira confiança para cuidar disso tudo. Perguntei para ele, né? Porque ainda falei que ele ainda. Você imagina que nos arames que cerca não é mais arame farpado, porque até o couro desse animal ele é bem valorizado no mercado. Aí eu pergunto, se essas grandes evangelizações que nós estamos empenhados em fazer, se ela der certa, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Ele olhou para mim com aquela cara assim, estamos enrolados. Porque pastor da Maranata não é preparado para cuidar de ninguém. Só para saber o negócio, eles não cuidam nem da família. Nem da família. Eu tenho vários testemunhos no privado. Pastor da Maranata não cuida nem da família. Aliás, eles não são nem pastores, não. Eles ficam reverberando o que o Judeti fala, que nem eles entendem. Nem eles entendem. Eles ficam lendo a cartilhazinha. Não sei se o senhor sabe que a Maranata tem, né? As cartilhas, né? Até hoje funciona assim. Então, aquilo que está na mente de Judeti, ele joga na cartilha e fica nas igrejas. Aquele trem remoendo, e ninguém entende nada. Então, quando o Judeti fala que tem 300 mil pessoas, que na hora que ele estava falando, eu tenho um vídeo. Nós pegamos, printamos e gravamos na hora. Nós estávamos falando que tem 300 mil pessoas. E que na hora tinha 27 mil pessoas, isso é um disparate de mentira. A gente prova que a Maranata não tem evangelho. Ela vive de mentira, vive de engano, vive de narrativa. Isso é a narrativa do Judeti, para tentar enobrecer aquilo que ele inventou em 1967. Isso é tudo invenção. Tudo na Maranata é invenção da cabeça desse povo. Joaquim, é isso aí, né? Agora, veja só, eu disse que, então, na sequência, ele ia começar a bater nas pessoas. Ia começar a bater
nas pessoas da Igreja Maranata, nos membros da igreja dele. Aquelas pessoas que estão financiando esta obra dele. As pessoas que estão trabalhando de graça para ele. As pessoas que estão mandando links para assistir a EBD dele. As pessoas que estão catando inscritos para o canal da igreja dele. E aí ele vai bater nessas pessoas publicamente. Eu falo sempre isso, eu acho isso horroroso. Por isso eu sugiro, mais uma vez, leiam o livro O Monge e o Executivo. Leia, porque você tem ali uma mensagem sobre liderança que é muito importante. Seria muito bom se pelo menos algum pastor da Maranata lesse esse livro. E ele iria entender que esse negócio de ficar batendo nas pessoas assim publicamente, isso vai voltar contra eles. E vai voltar mesmo. Você vai ver que na semana que vem já vai ter notícias de pessoas que estão já abrindo gás, né? Porque não é possível uma coisa dessas. Então vejam só, ele parece que ele percebe que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja dele, da igreja Maranata, e já são carta fora do baralho. Já são pessoas que ele já percebeu que vão embora mesmo. Então ele começa assim, ó, dizendo assim, olha só, ele diz que pregar para crente é muito difícil. Olha as palavras dele. A pior coisa hoje, a maior dificuldade que se tem hoje é pregar para crente que sabe tudo e não sabe nada. Quem são esses crentes que ele está se referindo? Ele está se referindo a esses 300 mil novos, que ele sempre fala que são de outras igrejas, que estão se apaixonando pelo ensino de Cantares. Então, são crentes de outras igrejas que estão assistindo ele, porque ele já falou isso várias vezes. Olha, 30 mil pessoas que vieram de outra igreja, de outras denominações, para ouvir aqui a revelação de Cantares. Então, são crentes. Então, esses crentes que ele falou que é a pior coisa que tem para pregar para crente, são esses que estão chegando para a Igreja Maranata, ou são os membros da Igreja Maranata, que ele está dizendo, olha, é difícil de pregar para vocês. Ou será que ele está falando isso para nós, né? Então, quer dizer, essa é a pergunta, como o Joaquim falou. Às vezes a gente tem que fazer algumas perguntas para tentar entender o que ele falou. Então, a pior coisa é pregar para crente. Agora, por que ele está pregando para crente? Por que ele está pregando para crente? Joaquim, nós estamos aqui pregando para crente? Não, nós não estamos pregando para crente. Nós estamos mostrando para vocês algumas coisas que são incoerências e que mostram que a Igreja Cristã Maranata, embora tenha o nome de cristã, não pode ser classificada como uma igreja cristã evangélica genuína, mais uma seita. Então, nós estamos tentando te alertar. Se você quiser ficar aí, fique. Ah, não, mas eu gosto daqui. Aqui eu tenho os meus amigos, os meus parentes. Aqui eu gosto do culto, gosto de cantar. Fique aí. Mas você precisa saber. E a nossa função aqui é só de trazer informações para vocês. Não estão pregando para você, não é? Porque imagine que você tem uma Bíblia e pregação você vai ter aí aos montes em todos os lugares. Então, agora, Gedeuti, ele diz o seguinte, que pregar para crente é muito ruim. Mas por que ele está pregando para crente? Ele não tinha que estar pregando, primeiro, escola bíblica, ele não teria que estar, então, ensinando os membros da igreja dele, ou, se, como foi o Trombetas e Festas, evangelizando, trazendo uma mensagem que traga a consciência sobre a salvação que está em Cristo Jesus, para, inclusive, que eles possam ser salvos e arrebatados. Então, eu fico sem entender. Né? Pregar para crente é muito difícil. Enfim, por que você está pregando para crente? Eles já não são crentes? Então, você está reconhecendo que você está querendo trazer pessoas para a sua igreja? Trazer pessoas de outras denominações para Maranata? É isso? É a pergunta que eu faço. Então, veja bem aqui, Joaquim, olha o tanto que ele bateu nas pessoas hoje. Então, ó, ele falou que tinha um bobo lá na plateia. Olha o que ele falou, né? É aquilo que o senhor está dizendo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quantos sabiam disso aqui? Né? Tá falando do chofar lá, provavelmente. Levante a mão. Aí manda a pessoa levantar. Quem é que sabia que o chofar só foi feito por um sacerdote, só podia ser feito por um sacerdote? Eu não sabia, né? Vou levantar minha mão aqui. Eu não sabia disso, não. Aí ele disse: ó, levante a mão. E depois, os que levantaram a mão, vamos saber aonde que eles aprenderam. Eu também estou curioso. Se você sabe, onde foi que você aprendeu isso? Pode levantar. Para quê? Você, seu bobo, levantou ou não? Parece que tem alguém lá que fez algum movimento, foi mexer no cabelo e ele chamou a pessoa de bobo. Ele diz, você, seu bobo, levantou a mão ou não?
como é que Gedeuti, ele se dirige a alguém que está num seminário e chama essa pessoa de bobo? Uma pessoa que está ali assistindo o seminário. Então, eu acho isso uma falta de educação até. Mas, enfim, né? Aí depois ele vai dizer que tem analfabetos lá. Olha só que coisa. Vou repetir as palavras dele aqui, ó. Agora vem a pergunta para todo mundo aqui. Como é que você sabe que o cordeiro está vivo hoje? Ele volta a fazer pergunta para as pessoas. Vai lá, pastor. Ah, pastor não pode responder, não. Levanta a mão e fala bem depressa. Não dá tempo para esperar. Por que é que o cordeiro está vivo? Por quê? Né? Vai. Um monte de analfabetos aqui. Meus irmãos, escutem lá. Será que eu entendi errado? Será que eu entendi errado? Né? Se eu entendi errado, ajuda aí, vai lá e diz, não, ele não quis dizer analfabetos, ele quis dizer uma outra palavra aqui, né? Discretos. Eu entendi analfabetos, há um monte de discretos aqui. Mas eu entendi ele dizendo que foi chamando as pessoas de analfabetas. Né? Ele faz a pergunta, pede para as pessoas levantarem a mão e depois diz, há um monte de analfabetos aqui. Olha, assim, é de dar dó. É de dar dó, realmente. Exceto se eu entendi errado. Depois você me ajuda aí, vai lá e assiste lá no minutinho certo lá para ver se por um acaso eu entendi errado. Aí depois ele vai dizer que tem doidos no seminário. Doidos ali. Olha só. Ele diz, deu para entender? Quem não entendeu, levante a mão. Lá vem ele de novo, tá vendo? Ele provoca a pessoa, pede a pessoa para levantar a mão só para passar vergonha. Quem não entendeu, levante a mão. Nós vamos sentar depois aqui, não tem almoço, vamos sentar lá. Então ele diz o seguinte, olha, se alguém aqui não entendeu, eu tenho um particular com vocês depois. É lógico, é mentira isso, né? Isso aí eu posso falar que é mentira, ele está só jogando conversa fora. Eu vou dar outra explicação. Traz mais uns 3 doidos que estão aí no meio para ouvir lá. Então, se você não entendeu, não, levante a sua mão aí se você não entendeu. Né? Lógico que ninguém vai levantar a mão, porque também ali não tem doido como ele acha que tem. Né? Então, a pessoa não levanta a mão e diz, olha, se você não entendeu, nós vamos ter uma conversinha depois e você traz mais uns 3 doidos aí que estão no meio para ouvir lá. E aí depois ele diz o seguinte, que você que está aí na Maranata, nesse auditório aí, você realmente tem que gostar de ser humilhado. Vejam só o que ele falou. Vai processando aí, Joaquim. Ele disse o seguinte, eu gostei, aí ele dizendo o seguinte, que a pessoa vai dizer assim, olha, eu gostei muito da mensagem. Ele fala, isso é bobagem. Ah, você gostou da mensagem? Isso é bobagem. Quando você não gostar, é que é bom. Então, quando você não gostar da mensagem, então é que é bom. Por quê? Porque é que está mexendo na sua ferida. E como está acontecendo agora com muita gente. Então, o que acontece? Ele percebe que tem muitas pessoas ali aparentemente incomodadas com a forma como ele está tratando as pessoas, né? E ele diz o seguinte: olha, se você gostar da mensagem, está ruim. É bom mesmo é quando você não gosta, como está acontecendo aqui agora. Então ele percebe, ó, você não está gostando, não, porque eu estou, né, chicoteando aqui os meus os membros da minha igreja, você não está gostando, não está doendo em você eu chicotear você? Ah, então aí que a mensagem é boa. Joaquim, o que você acha disso? Um pastor que vai para um seminário para poder bater assim nas pessoas, chamar de bobas, né, chamar de analfabetos, né, dizer que é doido. O que você acha disso, Joaquim? Eu acho bom, né? Quanto mais ele bate, o judaísmo tem que entender que quem está provocando o êxodo é ele. Que ele está provocando o êxodo porque ele não está tendo êxito. Né? Eu não sei mais, tem um nome que se dá, a pessoa gosta de apanhar, tem um nome que se dá para isso. Né? Eu não sei como é que fala. Mas tem gente que gosta de apanhar, ele gosta de chorar. É masoquista. Masoquista é que gosta de apanhar, de sofrer. Então entendo que essas pastoradas que estão ouvindo aqui é tudo masoquista. É porrete nas costas, sabe? Você é um idiota. Você é um idiota. E fala mesmo, tá? Você é um idiota, sabe? Aí alguém lá alguém vai do marketing do Judeti, que esse cara caro que ele contrata aí, né?
que até hoje ninguém sabe por quê, que ele gasta tanto com marketing e não presta conta de nada, né? Ó, essa mensagem só prega tão maravilhosa que nós for para o YouTube, vai o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. E o Gilson, que é essa cabeça quadrada dele, né? A cabecinha quadrada, o Gilson não pensa fora da caixa. A cabeça é quadrada. Ele tá lá, essa obra, nós tivemos, né? Lá no início da, da EBD, né? O mundo inteiro, Maranata, que mundo inteiro, gente? Que mundo inteiro? Quer dizer que o mundo inteiro, então, tem 356 mil pessoas. Que mundo inteiro, gente. Aí ele começa a contar. Aí, pastor Sola, você imagina só os pastores masoquistas que gostam de derrar lambada nas costas, apanha, 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 e fica tentando levantar a moral do cristão, né? O masoquista tenta levar, assim, eu tô gostando de apanhar, e ele tá batendo, né? Aí tá lá, entrou um jovem da igreja, sei da onde, o jovem chorou. Rapaz, isso é bobagem, isso é bobagem. Manda ele trazer o jovem, falando que entendeu a mensagem, conheceu Jesus Cristo, que conheceu o poder da misericórdia, da bondade de Deus, do Espírito Santo de Deus. Conversa fiada, rapaz. Esse povo não tem juízo não, pastor Sol. Eles estão criando um bando de gente oca, de cabeça oca, entendeu? Eu até vi um filósofo dizer que no fim dos tempos o mundo ia ficar tão difícil que quem ia governar o mundo eram os idiotas, porque os idiotas eram muito. Não tem condição, gente. Não tem condição. Tá aqui, ó. A Bíblia, 66 livros. Ó, dicionário. Tem dicionário grego, tem Bíblia em várias versões, e eles estão ouvindo Giletti com essas bobagens. É bobagem, gente. É bobagem. Eu duvido que esses caras. Façam só o negócio. Só para você entender. O negócio é tão sério que hoje os membros da Maranata têm vergonha de abordar alguém para falar do Evangelho de Cristo. Eles têm vergonha. Aqui na minha cidade mesmo, muitos me confidenciam. Eles têm vergonha. Porque o próprio Presbitério ensina o seguinte: vocês ensinam as pessoas a acessar o nosso link. Os caras não preocupam nem em preparar uma mensagem, uma ajuda espiritual. Eles mandam ouvir o link. Quando vai ouvir o link, top Judetil, Gil, essas baboseiras, pronto. Aí a pessoa não vai mesmo. É muito complicado, tá? É muito complicado. Mas, como o senhor falou, essa turma de masoquistas aí, a tendência é só crescer. Entendeu? Só cresceu. Eu estou falando com o pastor da Bahia aqui, ele está me chamando de filho do diabo, que eu vou para o inferno, estou falando do homem de Deus. Gente, o cara perdeu noção. Eu acho que tem cupim na cabeça, está roendo no cérebro dele, está louco. Não tem condição não, gente. Joaquim, já que você falou, então, de pastores, eu tenho aqui a relaçãozinha de tópicos. Inclusive, eu estou deixando para o final aqui uma coisa bastante interessante, que é a razão do pavor que ele tem da doutrina da Igreja Presbiteriana sobre a grande tribulação, né? Eu deixei lá para o finalzinho, e também, né, não podia deixar de ser o Josias também, né, mais uma vez aqui, no final. Mas olha só, a gente falou que ele, então, ele tratou, assim, com desrespeito os seus próprios membros, né, ali na plateia. Mas os pastores também apanharam. E vejam só o que o Gedeuti, então, ele falou aqui para os pastores, né? Aqui, ó, parece que aconteceu alguma coisa, Joaquim, parece que após o evento Trombetas e Festas, essa mensagem ela serviu para despertar muitos pastores da Igreja Maranata para que eles percebam que eles estão no lugar errado. Vejam só. Então ele diz o seguinte: domingo, um povo todo entendeu. Meia dúzia de pastores não entendeu. Meia dúzia de pastores não entendeu. Então, obviamente, foi um número grande, porque quando eles usam esse termo meia dúzia, é porque foi muita gente. Tanto é que o Amadeu, quando ele disse que saiu da religião lá e começaram a obra, foi meia dúzia de pessoas. Não foram meia dúzia de pessoas, foi a metade da igreja presbiteriana de Vila Velha. Então, quando ele usa esse termo meia dúzia, é porque foi muita gente. Aí ele diz, então, meia dúzia de pastores não entendeu. Então, quer dizer, tem muitos pastores que depois do evento Trombetas e Festas despertaram, né? Despertaram. Aí ele diz o seguinte: eu pergunto,
ele deve estar noutra obra e deve ir embora. Então ele está falando para esses pastores: olha, é melhor vocês irem embora. Deve ir embora. Não sou eu que estou mandando ninguém embora. Mentira, ele está mandando as pessoas embora, né? Mas ele deve ir embora. Ou seja, ele diz, não sou eu que estou mandando, mas você tem que ir embora, né? O dono está mandando você embora. Aí eu pergunto, esses pastores, gente, o que vocês estão fazendo aí ainda? Né? Não é, eu não estou dizendo, não é que eu esteja falando para ninguém sair, mas olha só, o presidente da sua igreja aí já sabe quem você é, já te identificou e está te convidando para sair. O que você está fazendo aí ainda? Né? Aí ele diz o seguinte: ele deve deixar o rebanho para não ser perdido. Por quê? Se o rebanho não souber administrar o toque de trombeta, ele não se prepara para a batalha. Não se prepara para a batalha. Então, esse pastor ele tem que sair da Maranata. Quem está dizendo isso é Gedeu Tigueiros. E não é um só, não. E não é meia dúzia, não. É um bocado. E aí, depois, ele vai dizer o seguinte: ele continua. Agora, só que eu estou juntando os trechos aqui. Não está na sequência aqui, não, tá bom? Ele diz o seguinte: aí você diz assim, a revelação só vocês têm? Não, qualquer um pode ter. Há 55 anos que o presbitério vive e existe por revelação. Não tem meia conversa. É para comprar isso? É para comprar. Ó, mandamos tirar os móveis que estão de sobra em tal lugar. Ah, por que não pode? Não, tem que tirar. É para tirar, sim. É porque eu não obedeço. Então, o que acontece? Primeiro, ele está dizendo aqui que tem pastores que estão questionando as ordens dele. Estão perguntando, mas por que tem que fazer isso? Tá certo? E ele está dizendo o seguinte: olha, você tem que obedecer só, você não tem que perguntar, você não tem que querer saber, porque aqui tudo é revelado, não é? Ele diz assim: ó, tem 55 anos, o presbitério vive e existe por revelação, não tem meia conversa. Tudo é revelado. Então, é para comprar isso? Então, é para comprar. Então, ele está dizendo o seguinte: até aquilo que eles vão comprar é revelado. Deus revela tudo. Agora, Deus revelou para comprar, então, antena parabólica no Paraguai sem pagar o imposto? Parece que foi o que aconteceu, não tenho certeza. O Joaquim confirma, eu não tenho certeza. Mas, sim, houve compras de mercadorias sem o pagamento dos devidos impostos. Depois, talvez isso tenha sido ajustado, não sei como é que foi. Mas então, foi Deus que revelou? Foi Deus que revelou, então, para que os pastores fizessem aquelas notas fiscais com um valor diferente para comprar uma caneta por um preço absurdo. Então, tudo isso, então, todas essas compras foram reveladas, é isso que Gedeuti está dizendo, que toda aquela corrupção, aquele desvio de dízimos que foi comprovado pelo processo judicial e também pelo processo administrativo dentro da própria igreja. Então, toda aquela corrupção, aquele desvio de dinheiro, aquelas compras, foi tudo revelado? É isso que Gedeuti está dizendo, que tem 55 anos ali, que o presbitério vive e existe por revelação. Não tem meia conversa. É para comprar isso? É para comprar. Entendeu? E aí, ele disse isso para poder falar para o pastor que está questionando uma ordem dele, né? Mandou tirar um móvel de algum lugar lá, não pode, tem que tirar. É para tirar, sim, né? E o pastor parece que não está obedecendo. Aí, vou trazer mais um trechinho, tá, Joaquim? Vai anotando tudo aí. Aí, agora, ele vai mais uma vez mandar esses pastores embora, né? Aquela história que eu sempre digo: a porta da rua é serventia da casa. Ele diz o seguinte: você não obedece porque você é desobediente, não faz parte dessa obra, exceto que mude, porque há um governo que consulta as coisas. Quando o Senhor fala, então há um governo. Então consultou todo aquele desvio de dinheiro, foi tudo consultado. Foi tudo consultado. Então, tudo debaixo de uma revelação de Deus, confirmado por consulta a palavra. Então, aí ele vai continuar aqui, ó. Ele diz o seguinte: falando agora para os membros da igreja. Olha e veja o que eu achei mais impressionante aqui, viu, Joaquim? É que as pessoas foram ao delírio quando ele falou isso. Tava todo mundo ali meio em silêncio, mas quando ele falou isso, as pessoas vibraram. Eu não entendo isso. Olha só. Ele diz o seguinte para os membros ali: ora pelo pastor da sua igreja. Se ele está todo meio lá, meio cá, Senhor, tira esse homem daqui. Aí todo mundo,
Agora eu fico pensando comigo, pastor da Igreja Maranata, você sabia que os membros da sua igreja, eles estão indo lá para o Manaim, e eles estão vibrando quando o Gedeuti fala que vai tirar você daí? Tira esse homem daí. Tá lá, meio cá, tira ele daí. E as pessoas vibrando, dando glória a Deus. Então, quer dizer, o pastor está ali cuidando da igreja, fazendo tudo que Gedeu te manda, ligando satélite, convidando gente, levando mensagem, conduzindo reunião, fazendo tudo, e os membros da igreja dele, que ele acha que ama, né? Todos me amam, que eles gostam muito dele. Quando vai lá para o seminário e Gedeu te fala, olha, vamos botar todo esse pastor para fora, ele acha bom. Ele acha engraçado isso, né? Joaquim processou aí, então o que eu falei? Ele falou, né? Ó, que tudo é revelado, né? Muitos pastores, meia dúzia de pastores aí, né, estão começando a enxergar as coisas, estão começando a dar trabalho, e tudo é revelado lá. O que você nos diz aí, Joaquim? Na Morro Moreno, né? Uma carta, uma certidão de ônus falsa, tudo revelado. O desvio na Fundação Manuel de Passos Barros, tudo revelado. Eu tenho que concordar com o direitinho. Só não sei que Deus esse está revelando para ele, né? Deve ser o mesmo Deus que fez ele se rebelar lá no Presbiteriano, lá atrás. Mas a questão desse povo aí batendo palma no Manaim, quem vai lá para o Manaim hoje é justamente os mais alienados, professor. O Manaim de Domingo Martins aqui. Já não tem essa pompa mais, não. Ninguém aguenta mais. Antigamente, os seminários tinham que remarcar seminário de tanta gente que dava. Acabou isso. Acabou isso. Inclusive, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, se o pastor consegue um grupinho em cada igreja para limpar seminário. Ninguém quer. Ninguém quer. Inclusive, eles estão contratando empresa para limpar seminário, para limpar Manaim. Então, esse alvoroço todo que está ali é justamente os mais alienados. Quem está no Manaim, imagina, é os mais doentes. Porque uma pessoa que está com um raciocínio lógico, normal, ele vai pegar a família dele, ele pode até ir para o Domingo Martins, mas ele vai lá na região da Pedra Azul, ele vai nos outros hotéis, ele vai viver um momento com a família, do que ouvir um monte de bobagem dessa. Porque eu pergunto aos pastores do Maranata, o que Jureti ensinou nesse domingo? Nada. Nada. Eu já até respondo nada. E quando o senhor fala sobre os pastores, eu vou dizer para o senhor o seguinte hoje. Eu estou chutando hoje que mais de 60% dos pastores da Maranata não atendem Jureti mais. Inclusive, eu tenho pastor no meu privado que ele instrui aos irmãos, já que eles não conseguem sair da Maranata, eles estão instruindo ele a ler a Bíblia e evitar Jureti. Pastor da Maranata. Né? A gente tem que preservar as fontes, porque a gente só tem sucesso quando preserva as fontes, né, professor? Né? E o Jureti está aí, ó, desbravejando, uma gritaiada, né? Que quem não obedecer está fora. Inclusive, eu tenho um áudio aqui, professor, uma língua estranha falando, que nessa hora é alma de valente, né? Aqui não tem lugar para covarde. Então, na realidade, os covardes e os que não são valentes, são medrosos, estão saindo tudo. Estão ficando só os que aguentam, né? Aguenta pancada. Só os masoquistas mesmo. Pancada nas costas, né? Entendeu? Eles apanha. É a filosofia da galinha, né? Apanha, mas acha que a comida, o maná de Deus só está na mão de Jureti. O Jureti não tem nada. O Jureti tem veneno. Veneno. É aquele veneno de rato. É 90% milho e 10% de veneno. Mata a rataiada toda. Então, cuidado, irmão. Cuidado com a doutrina de Jureti. É doutrina estranha, doutrina de maldição. Paulo avisou isso em Gálatas 1, 8 e 9. E aprende uma coisa, hein? 1 Coríntios 16, 22, diz se você não ama Jesus, você já está maldito. Você está amando Jureti, amando essa seita, e está trazendo dificuldade para sua família, os seus vizinhos já não te conhecem mais como crente, você não tem mais poder do Espírito Santo para pregar no seu local de trabalho, porque o Jureti conseguiu, pastor Sol,
envergonhar todo mundo publicamente na trombeta de festa. Ou envergonhou jornalista, político. Ele falou de todo mundo para dizer que ele tinha resposta e que nessa obra tinha resposta. Uma vergonha, um fiasco. Pois é, Joaquim. E hoje eu percebi também que Gedeuti voltou ao normal, né? Teve um período aí que ele passou que eu estava até estranhando. Ele não falava mais, né, dos caídos, dos apóstatas. Ele estava, né, assim, mais contido. E hoje parece que ele voltou ao normal. Ele voltou a nos atacar, né? Então nos chamou de nossos inimigos, de amalequitas, de inimigos da cruz de Cristo. E nos chamou também de doidos. Bom, pelo menos os doidos nós compartilhamos com os doidos que ele diz que estão lá, né? Mas vamos lá. Então, vou ler para vocês aqui as palavras de Gedeuti. O que foi que Gedeuti disse? Ele diz o seguinte: se você tirar o precioso, aquilo que é a sua vida, aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que é vil, isso que está aí na sua cabeça e dos que nos acusam aí fora, dos nossos inimigos, que não entendem nada. Então, os inimigos somos nós e nós não entendemos nada, tá bom? Então, é o que ele está dizendo. Nós somos os inimigos. E veja bem, é até importante destacar aqui que nós não somos inimigos de Gedeuti, nós somos amigos da verdade, só isso. Agora, se Gedeuti, por um acaso, não está falando a verdade, aquilo que nós estamos falando lógico, vai se chocar com o que ele está falando. Mas, obviamente, não temos inimigos, não somos inimigos de ninguém da Maranata, ainda que eles assim nos considerem exatamente pela influência de Gedeutigueiros. E ele continua. Os amalequitas, alguns que não entendem o projeto. Então, tá. Primeiro, ele nos chamou de nossos inimigos. Então, ele está dizendo o seguinte para as pessoas lá da Maranata que nós somos os inimigos dele. Ou seja, ele está criando uma inimizade dos membros com os ex-membros, tá certo? E depois ele nos chama de amalequitas, tá certo? São inimigos do povo de Deus, né? No passado. E que nós não entendemos o projeto e nem vamos entender nunca. E ele continua. São os inimigos da cruz de Cristo. Então ele está dizendo mais, além de nós sermos inimigos dos membros da Igreja Maranata, nós somos inimigos do povo de Deus, nós somos amalequitas e nós somos inimigos da cruz de Cristo. Então ele está dizendo que nós somos contra Cristo, que nós estamos lutando contra Cristo. Então veja a que ponto que chega uma pessoa que aparentemente está em desespero. Em desespero. Isso aqui é uma apelação, é um desespero, tá certo? Aí ele diz o seguinte: quando você vê um doido desses fazendo postagem, então o doido desse fazendo postagem é você, Joaquim. Sou eu, é a Roseli, é o Rodrigo Macharé. Então, tem outras pessoas aqui que Reginaldo Nogueira, Dr. Jaime, são pessoas que fazem postagem. Ele diz, quando você vê, né, um doido desses fazendo postagem, você pensa, existe isso? Existe. Mas por quê? Eles saíram daquilo que eles nunca entraram. Eles nunca entraram, nunca. Eles não se interessam por aquilo que é a revelação. Sabe por quê? Porque a revelação, eles têm que buscar o Senhor. Eles têm que jejuar, eles têm que ter madrugado, eles têm que saber aquilo que o alimento é espiritual e não racional, que a Bíblia tem o projeto de Deus. Quando o Espírito Santo coloca isso no seu coração, quando o sopro é do Espírito, não o sopro do teólogo, não o sopro do filósofo. Então, só para poder concluir aqui, Joaquim, olha só. Então, ele está dizendo o seguinte, que não é que nós tenhamos saído da Igreja Maranata, nós nunca entramos na Igreja Maranata. Aí eu pergunto, Sô, como foi que eu nunca entrei? Eu não fui levantado pastor lá na igreja? Veja só que coisa, assim, eu acho assim, olha, você quer xingar, você quer desmerecer as pessoas, tudo, mas faz lá as coisas assim, sem a mínima lógica, sabe? É feio, porque é ruim. Né? Então, ele dizer que nós nunca entramos, nós nunca entendemos, ora, foi o presbitério
que me colocou como pastor. Como é que o presbitério fica colocando pessoas como pastor, pessoas que nunca entenderam nada? Nunca entenderam nada. E eu quero dizer aqui para vocês, meus irmãos, se tem uma coisa que eu sei bem, é sobre a Igreja Maranata. Tem um monte de coisa que eu não sei bem, né? Até mesmo da teologia, da psicologia, né, da filosofia, tem um monte de coisa que eu não sei, mas se tem uma coisa que eu sei bem, o que eu estou falando é sobre a Igreja Maranata, porque eu entendi a Igreja Maranata muito bem. Eu li todas as apostilas, muitos membros da Igreja Maranata nunca leram todas as apostilas, eu li todas as apostilas. Li todas as apostilas da Maranata, não só as do seminário, mas todas as apostilas que eles mandavam, porque eu tinha a responsabilidade de transmitir isso para a igreja. Então eu li todas as apostilas, eu participei de todos os seminários possíveis e imagináveis que foram criados no meu tempo, do zero, do principiante até o 7º período. Eu participava de todos os seminários e todos os anos mais de uma vez. Então, se tem alguma coisa que eu sei bem, é sobre Igreja Maranata. Eu sei muito mais do que você que é membro. Qualquer assunto que você quiser falar sobre Maranata, eu sei mais do que você. Você duvida? Pode mandar a pergunta aí. Joaquim, e aí? Nós nem entramos? O que você acha? Eu quero saber onde eu fiquei esse tempo todo, né? Viajando para o Rio, né? Para Alegre, entendeu? Para Cachoeira de Itapemirim. Quer saber, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Inclusive, o negócio é tão difícil, o Judetti hoje, o desespero é tão grande, né? Ele já viu que o projeto dele, que nós não entendemos, né? Que ele acha que nós não entendemos, né? Inclusive nós saímos porque não entendemos o projeto dele, né? O projeto do Judetti, né? Que o Judetti, ele tem assim, ele mira em alguém, né? Esses grandes líderes religiosos, tem rede TV, né? Entendeu? Ele pode manipular uma massa maior. Só que o Judetti é um fracasso, né? Entendeu? O Judetti é um fracasso. Escuta, Judetti, olha para mim aqui. Você é um fracasso como pessoa. Um fracasso. Ele, com a extrema soberba dele, ele nem a família tem apoio, nem a família. Nem a família. Eu costumo dizer que esse tal de Trombetas e Festa foi um fiasco. Porque, provavelmente, pelas informações que eu tenho, ele queria lançar um candidato a prefeito na Serra e outro em Vila Velha. E ele viu que é fiasco, é fiasco. E a nossa voz é ouvida na Grande Vitória, pessoal. A nossa voz é ouvida. A Grande Vitória, em peso, acompanha o canal Maranata. Então, o povo, esses dias eu tô com uma madrinha minha, né? Ela tá com a mãe dela no hospital. Aí, ela tá com a mãe dela no hospital e alguém falou assim, aí tem uma senhora lá toda posuda, de sair nos pés, mansinha, entendeu? Aí eles perguntaram para a irmã, para a mulher, você é de qual igreja? Ela, eu sou da Maranata. Aí a outra editora, Maranata? Maranata? Que na igreja dentro do hospital. Roberto Silvares aqui isso aconteceu agora, essa semana. Roberto Silvares aqui em São Mateus. Maranata? Que na igreja não, que ele aceita das piores. Você procura nos canais, vocês vão ver aí, ó, das piores, povo metido a besta, soberbo, corrupção. Mas, rapaz, diz que a mulher, coitada, ela, né, deve ser que a pessoa que vive, né, em função da revelação do Senhor, né, o Senhor Judetti, né, acaba não vendo nada, vive de uma bolha. Diz que a mulher, coitada, não sabe nem colocar a cara. Entendeu? Então, realmente, nós não conseguimos, nós entendemos realmente o projeto do Judetti. Por isso nós saímos. Quem não entendeu o projeto dele aí, não continua aí. Que o projeto dele é aquele projeto de fazer uma monarquia aqui no Espírito Santo, pessoal. Os senadores do Espírito Santo prestar continência para ele, os deputados todos, estaduais e federais, o governador, os prefeitos e vereadores. É tanto que eu posso afirmar o que eu estou falando, que saiu igual um maluco aí, pedindo comenda, pedindo
honraria em câmaras legislativas, em Senado, em Câmara de Vereador. Você vê como é que é as coisas. Então, o projeto dele nós entendemos. E é por isso que nós saímos. É verdade, Joaquim. Você falou uma coisa aqui agora que até que eu nem nunca tinha pensado, mas é exatamente isso. Ele diz que nós saímos porque nunca entramos, nunca entendemos. E eu concordo com você. Quem entendeu, saiu. Quem não entendeu, quem ficou, é porque não entendeu. Gostei dessa, viu, Joaquim? Agora, olha só. Último tópico aqui, eu vou aglutinar dois aqui, né? Vou até falar aqui do Josias também, coitado, né? Josias está ali para isso, né? A gente sente um pouquinho de pena, mas parece que ele está feliz dessa forma. Mas vamos lá, olha só. Ele atacou aqui indiretamente a doutrina calvinista sobre a grande tribulação, onde ele vai falar, então, que quem ensina isso, então, está totalmente errado. E eu vou dizer para vocês por que ele está tão preocupado assim com a doutrina calvinista, tá certo? Vou dizer para vocês, mas olha só o que ele diz. Não é pela razão, porque pela razão os dois estão aí falando tudo que é tolice, tudo o que é bobagem. A igreja vai ficar para a segunda época, para ser tribulação, é para ficar mesmo. E se você não, e se você que está aqui e que está me ouvindo acha que vai ficar, vai embora. Olha só, ele está dizendo, vai embora. Se você não concorda com a teologia, com a teoria de Gedeuti, é melhor você ir embora. Não perde seu tempo aqui, não. Para quê? Se você já sabe que vai para a segunda época, vai, paga para ver. Teologia do medo, né? Aí vai acontecer o que nós estamos mostrando. Então tá. Mas por que é que Gedeuti está tão preocupado em atacar essa teoria sobre a grande tribulação? Porque, na verdade, isso não afeta a salvação de absolutamente ninguém. Se você é crente em Jesus Cristo e você está firmado na fé, se você é um discípulo de Jesus, se você anda segundo os caminhos de Jesus, se você observa a sua mensagem, se você observa os seus exemplos, se você procura fazer como Jesus ensinou, então, veja bem, você está muito seguro, Jesus é o caminho. Então, quer dizer, se Jesus voltar antes, se voltar no meio, se voltar depois, isso não afeta em nada a sua salvação. Mas Gedeuti não, ele diz assim, se você está aqui e você não concorda comigo, com a minha teoria, é melhor você ir embora. Mas por que ele está tão preocupado com isso se isso não é relevante para a salvação das pessoas? Ele está preocupado porque ele sabe que ele está perdendo muita gente para a igreja presbiteriana. E eu coloquei essa semana um vídeo onde o próprio reverendo, que eles chamam, né? Reverendo Augustus Nicodemos está falando isso, que eles estão recebendo muita gente da igreja cristã Maranata. E ele diz o seguinte, que estão recebendo muita gente da congregação cristã no Brasil e da igreja Maranata, que coincidentemente são as duas igrejas que saíram da presbiteriana. Então vejam o próprio Augustus Nicodemos declarando isso, né? Eu até fiquei surpreso, pela primeira vez eu vejo o Nicodemos falando alguma coisa da Igreja Maranata, porque da outra vez que perguntaram, ele disse, não, eu não vou falar nada porque não estudei o assunto, ou seja, deu uma escorregada e saiu de largo, né? Saiu de fininho. Mas dessa vez não, ele conversando ali num podcast, parece, ele diz o seguinte, ele reconhece que eles estão recebendo muita gente da Igreja Cristã Maranata. Então, este é o motivo da preocupação de Gedeuti, e por isso ele tem atacado tanto ultimamente o calvinismo, quando não diretamente, como ele fez semana passada, indiretamente, como ele fez hoje, falando sobre a teoria da grande tribulação. Por quê? Como é que você vai para a presbiteriana se lá eles têm uma teoria, né, que a tribulação o arrebatamento é após a grande tribulação? Então, quer dizer, olha, não vai para lá não. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Não vai para lá não, olha só. E se você acredita nisso, então você tem que sair daqui mesmo, aí você tem que ir embora. Mas ele está fazendo um joguinho aí para poder colocar medo no coração das pessoas, né? Mas, enfim, este vídeo eu postei no canal, na página do Facebook Maranata Anátema. Tá lá o vídeo para você conferir, o próprio Augusto Nicodemos falando isso. E, só para encerrar, viu, Joaquim, antes de você falar suas últimas palavras, não podia deixar, né, Josias? Aí o Gedeuti chama Josias de o perturbador de Israel. E também depois ele fala dos orelhas secas aí também, né?
tentando desmerecer, desqualificar as pessoas. Mas Josias, o perturbador de Israel, né? Eu acho bem interessante. Josias, né? Você tem que ser um homem de muito valor para suportar tudo isso aí. Mas parece que você está felizinho, dá risadinha, né? Então tá tudo bem, né? Joaquim, o que você fala isso para nós sobre isso aí, nas suas últimas palavras para a gente encerrar? Eu tenho aqui no meu privado 2 pastores da Presbiteriana, né, que entraram em contato comigo por causa do grande número de pessoal da Maranata que tem vindo para a igreja deles. Inclusive, eles viram meu telefone no canal do senhor, que essa ideia da gente colocar o número do telefone foi muito boa, tá, pastor Sol? Né? A gente tem muita informação que a gente não tinha, a gente passa a ter. E eu posso afirmar para o senhor com toda certeza que tem muitos pastores tradicionais, inclusive pastores da Assembleia de Deus, que assistem o canal Maranatanato para poder desfazer, desconstruir a linguiçada do Jureti, né? Essa teologia da linguiça, né? Enchendo linguiça, né? Eu estou falando as palavras bem chulas assim, pessoal, para ver se cai a ficha desse povo, entendeu? Né? Se cai a ficha. Aquela que tem uns linguiças que você compra, que você pega aqueles restos de carne, trem que não vale nada, você enche aquele trem e vende aquilo e frita. Ai, que delícia! Entendeu? É isso aí que o Juliette faz. Aquela conversa fiada, aquele imbróglio todo, e no final, ai, que benção! É só maravilhosa. Mas então, nesse canal, tem pastores batistas assistindo, tem pastores da Assembleia de Deus assistindo, pastores homens que querem saber o que ensinaram, o que os Maranata aprenderam, pastor presbiteriano, inclusive tem um pastor da Assembleia de Deus de São Paulo que falou, irmão Joaquim, eu não sei o que eu faço. Tem uns caras da Maranata que chegam aqui, fecham o olho um pouquinho, tem anjo para todo lado, tem bandeja de ouro, tem fio de prata, tem não sei o que lá, tem estrela no céu. E tem pastores, inclusive, levando os irmãos da Maranata primeiro a passar um trabalho de desconstrução em psicanalista e psicólogo, para depois levar ele para o estudo. O negócio é sério, gente. O negócio é sério. Né? E quanto ao Josias, coitado, né? O Josias, ele se faz valer muito pouco, né? Infelizmente. Infelizmente. Será que tudo que ele recebe vale ele jogar a vida dele, tudo fora, para ouvir uma bobagem dessa e ser chefe de marketing uma bobagem dessa? Joaquim, você falou uma coisa aí, eu até me lembrei aqui que um pastor da igreja presbiteriana, eu não me lembro não, mas não é daqui de Brasília não, também me ligou, ele conseguiu meu telefone, não sei como, mas ele me ligou exatamente para poder pegar um pouquinho mais de informações sobre a Igreja Cristã Maranata, porque ele estava recebendo um grande número de pessoas da Igreja Maranata na igreja dele, e ele queria entender um pouquinho mais, porque as pessoas que saem da Maranata e vão para nem elas conseguem explicar, né? Então aí esse pastor me ligou, então me lembrei disso. E, enfim, né? Joaquim, vamos ficar por aqui, já passamos da hora. Agradeço aí a você, sua participação, essa gentileza que você faz aqui para o canal. Agradeço também a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, que estão ajudando, que estão compartilhando, que estão curtindo de alguma forma, está ajudando esse trabalho a chegar a novas pessoas, a pessoas que precisam ouvir aquilo que nós estamos alertando, né? Então, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!